Fique atenta, porque o Senhor vai falar contigo através da sua palavra. Amém? Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, é uma história, uma parábola que todos, creio que já ouviram essa parábola de Jesus, amém? Que se encontra em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Ele vai fazer uma leitura para ficar bem clara a mensagem, para que você possa entendê-la. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também a outras virgens, dizendo: Senhor, salva-nos, abra-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Aí mesmo não se tiver, amigos, iremos fazer uma oração para que o Senhor possa colocar a palavra na boca do seu servo e trazer aquilo que nós necessitamos. Oremos. Obrigado, meu Senhor, por mais uma vez em poder estar aqui, Senhor, em transmitir a tua palavra. Pai, sou carente demais de ti. Então, Senhor, nesta manhã te pedimos, Senhor, encarecidamente, usa teu servo como canal, Pai, nesta manhã, agora, em nome de Jesus. Amigos ouvintes da palavra do Senhor, creio eu que você já ouviu e já leu muitas vezes, e já ouviu muitas vezes a história, essa parábola das 10 virgens. E creio que você já tirou proveito muito disto, e o Senhor já falou contigo muitas das vezes. E creio ainda que o Senhor vai falar contigo ainda hoje. Jesus, preocupado com os seus discípulos, o chamando, e ele começou a contar essa parábola. Não é uma história, como eu tenho falado sempre aqui, mas é uma história real, ilustrativa. É como se eu estivesse explicando para os seus discípulos algo que iria acontecer. Esta é também considerada uma mensagem escatológica, que se refere aos finais do tempo, sobre a volta de Jesus. Então ele começa a falar sobre o seu reino. E ele diz assim, olha, que o seu reino é semelhante a 10 virgens, 10 moças. Aleluia. O reino dele é parecido, semelhante a 10 virgens. E o interessante que eu noto aqui, que essas 10 virgens, ela se difunde ou se divide em 2 grupos, que é um só. Um grupo que se dá em 2. O grupo
das prudentes e o grupo das imprudentes. O texto vai dizer aqui, em apreço, vai dizer que 5 loucas e 5 prudentes. O interessante é que eu começo a notar e ver, e o Senhor falando conosco, as 10 caminhavam junto, as 10 pertenciam ao mesmo grupo, as 10 caminhavam no mesmo caminho, as 10 andavam na mesma igreja, as 10 sabiam da história, as 10 sabia que tinha que se preparar, as 10 sabia que cedo ou mais tarde o noivo ia aparecer. As 10 era comparada a 10 noivas, ou a 10 pessoas que iriam participar, ia adentrar a uma festa, uma grande festa, uma festa de casamento. Todas as 10 sabia, ela era ensinada, doutrinada, e todas as 10 estavam à espera. Eu poderia tematizar nesta manhã a mensagem dizendo: há sempre uma escolha. Eu vou repetir para ficar na sua mente, para você decorar o texto ou a mensagem. Há sempre uma escolha. Vou repetir de novo pela terceira vez. Há sempre uma escolha. Eu entendo aqui que Jesus, preocupado com a igreja, que Jesus, preocupado com o povo, ele começa a discorrer, dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Eu entendo que 10 virgens, 10 noivas, lembrando que as 10 eram virgens, aleluia, não era violada, não estava violada, não, mas 10 virgens. Só que entre essas 10 virgens, 5 eram cautelosas e as outras não eram cautelosas. As 5 verdadeiramente se prepararam, as outras 5 não, mas eram 10. Estava à espera de quê? Do esposo. À espera do esposo para o que, irmãos? Um casamento. O interessante é que eu começo a anotar o texto e eu vejo que as loucas, as 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Enquanto as prudentes estavam não somente com a lamparina, mas tinha um recipiente. E aquele recipiente, aquela vasilha, estava cheia de azeite. E naquela época, o azeite, este aqui, servia como um combustível para fazer com que aquela lâmpada permanecesse acesa. Amém? Escute, aquele recipiente, fora da lamparina, havia lamparina, e cada uma tinha lamparina, e cada um tinha uma lamparina e uma vasilha. E a vasilha, o recipiente, tinha que estar cheio de azeite, porque quando faltava, aleluia, azeite na lamparina, ela enchia, para que a lâmpada permanecesse acesa. Enquanto as prudentes não só tinha lâmpada, não só tinha azeite na lâmpada, mas também tinha azeite lá no recipiente. Já as loucas não tinha lâmpada, mas não tinha o recipiente ou a vasilha com azeite. Observe que já começa a ter uma diferença. As prudentes escolheu levar a lâmpada e uma vasilha de azeite. As loucas decidiram levar a lâmpada, mas não levaram a vasilha de azeite. Veja que já tem uma diferença aí entre essas 10 virgens. Lembrando que as 10 caminhavam no mesmo caminho, andavam dos mesmos lugares. Eu poderia hoje trazer uma conjectura, dizer que ela participava do mesmo departamento. Elas cantavam no mesmo departamento. Elas frequentavam a mesma igreja. Todas as 10 faziam as mesmas coisas. Todas as 10 vestiam de igual modo. Todas as 10. Só que havia 5 grupos. Havia 5 entre as 10 que se distinguia, diferenciava as 5 loucas e as 5 prudentes. A outra
As loucas, ela é taxada por louca, por não ter, escute, por não ter uma vasilha cheia de azeite. As outras, ela é taxada como prudente, porque não somente havia azeite na lâmpada, mas como também azeite na vasilha. E Jesus começa a falar dessa parábola, irmãos, fazendo uma comparação da vida. Aqui uma vida de 10 pessoas, que se distinguiu ali, se dividiu em 2 grupos, que não deveria ter 2 grupos, era um grupo só. Mas a imprudência dividiu das prudentes. Escute. A atitude de 5 delas fez distinguir o grupo. São atitudes, são escolhas que nós tomamos, que às vezes causa separação no meio da igreja. São atitudes, escolhas. Por isso que eu tematizei de que há sempre uma escolha. Eu vendo esse texto, lendo esse texto, entendendo o texto, aí o que é que eu faço? Eu decido, aleluia, há uma escolha para mim, eu decido fazer parte do grupo das 5 prudentes. Jesus quis mostrar-nos que esses 2 grupos andando no mesmo caminho, os 2 grupos do mesmo ministério, os grupos pertenciam à mesma igreja, só que a separação, a distinção, o que se distinguiram das 2 foram as escolhas. Escute, a escolha nossa nos faz separar de outras. Aleluia, você vai entender. A escolha nos faz separar da outra. Foi a escolha fez nos separar. Aleluia. Então, você não precisa se separar. Escolha está do lado das prudentes. Eu entendo que as prudentes, além das lâmpadas, aleluia, e estava acesa, aleluia, tinha um recipiente de reservas de azeite, para que quando faltasse azeite na lamparina, ela colocava de volta, para não apagar. Amém? Aleluia. E isto, irmãos, é a nossa vida. E o que fazer, amigo? O que eu faço para que a minha vasilha sempre permaneça cheio? O que eu faço para permanecer a minha vasilha cheia de azeite? Para não faltar, para não apagar a lâmpada na caminhada. E começando a descorrer o texto, eu observo que o noivo para ela demorou, ou ela não sabia o dia e nem a hora. Lembrando, o texto vai dizer que já era meia-noite e todas as 10 estavam dormindo no mesmo lugar. Escute. Lembrando para vocês que era meia-noite. O irmão sabe que meia-noite há uma escuridão. E para caminhar na escuridão é necessário uma lâmpada. E cada uma tinha que ter a sua lâmpada. Não podia pegar emprestado a lâmpada, ou uma lâmpada servir para 2, não. Cada uma tinha que ter a sua lâmpada. Na caminhada para chegar na festa, na casa onde estava acontecendo o casamento, você não poderia pegar uma lâmpada e dividir 2, não. Cada uma individual tinha que ter a sua lâmpada. E a lâmpada não apagada, mas a lâmpada acesa. Porque uma lâmpada apagada, ela não tem valor algum. Quando vem a escuridão, você percebe que aquela lâmpada acesa é de importância. É de muitíssima importância. Você vai notar, quando vem a escuridão e a sua lâmpada está apagada, você vai ficar com dificuldade. Aleluia. Ou seja, você vai ter dificuldade para caminhar. Porque você vai perceber que chegou a noite. E chegando à noite, como não tem luz, como a lâmpada não está acesa, você não vai conseguir caminhar. Você vai parar no meio do caminho.
E Jesus não quer que você pare no meio do caminho. Não. Aleluia. Para caminhar na escuridão, há necessário uma lâmpada acesa para a tua vida. Eu entendo, irmãos, que este mundo que nós vivemos caminha perto do precipício, ou do abismo. O mundo em que vivemos, na vida espiritual, vive na escuridão. E para chegar às bodas do Cordeiro, para o encontro de Jesus, nosso esposo, é necessário você ter uma lâmpada acesa. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha, observe, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o caminho. Então, Jesus entendendo desse salmo, Jesus lembrando do salmo, quem sabe ele trouxe uma ilustração para nós, na caminhada. E já vai dizer que os dois grupos se distinguem. Um não consegue caminhar na escuridão porque a lâmpada se apagou, e o outro consegue. Meu amigo ouvinte da palavra do Senhor, sabe qual é o maior problema? Eu vou dizer a você, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vem. O problema, sabe quando é? Quando a gente ouve-se o que, irmãos? O grito. Ouviu o grito. Quando você ouviu a trombeta tocar. E há uma escolha. Escolha verdadeiramente estar do lado daquelas que tem lâmpada acesa. Para você ter a lâmpada acesa, é necessário você guardar as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor. É você obedecer a palavra do Senhor. Não adianta você somente jejuar e você não obedecer a palavra. Não adianta você estar na igreja e você ser desobediente, ou ter dificuldade, ou só querer obedecer aquilo que lhe apraz. E isto, você não pode acontecer. Você não pode fazer isto. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Não pode haver dúvida. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu penso em casamento, meus irmãos, eu penso que a noiva tem que estar com vestes de núpcia. Vestes preparada para a núpcia. Ela não pode andar de todo jeito. Observe, as 10, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Eu posso imaginar que as 10 é o mesmo grupo, mas 5 delas andava verdadeiramente com veste de núpcia. E quem sabe, as loucas não andavam. As vestes das loucas vestia de modo, quem sabe, indecente, ou se vestia de modo que não estava pronto para entrar na festa de casamento. A roupa não era adequada para entrar para a festa. E isso faz com que o seu recipiente de azeites não fique cheio, ou você não tenha nenhum recipiente. O que faz permanecer o azeite cheio naquela vasilha, para não faltar luz, para que a lâmpada permaneça acesa, será necessário algumas escolhas, ou a simples uma escolha. Eu escolho me vestir decentemente, eu decido vestir de roupa adequada para o encontro do noivo. Aleluia! Não posso, eu entendo que eu não posso vestir de todo jeito, porque é um casamento. Eu entendo que eu tenho uma escolha. Por que não escolher vestir a roupa decente? Para que quando o noivo chegar, você está ao encontro dele para se casar. Por que não? Não é difícil? Não, senhor, não é difícil. Aleluia! Há sempre uma escolha. O problema todinho, meus irmãos e amigos, foi quando se ouvia um grito. Quando se ouvia um grito, aleluia, aí vem o noivo. Foi que então ela percebera que a sua lâmpada estava o que, irmãos?
apagada. Escute. Elas só perceberam que suas lâmpadas estavam apagadas. Houve dois motivos. O primeiro motivo era meia-noite. Elas adormeceram, quem sabe dormiram à tarde, e quando acordaram, e só acordaram por conta do grito. Alguém anunciou: aí vem o esposo. E quando foi anunciado, aí vem o esposo, elas acordaram e perceberam que o lugar onde estava escuro. Era meia-noite. Aí logo as cinco prudentes, foram lá, colocaram azeite na lamparina e acenderam. Ou as lâmpadas delas estavam acesas, enquanto as lâmpadas das loucas não estavam acesas. Para elas, o noivo demorou. Pensaram ela que o noivo ia chegar logo pelo dia, mas não, ele chegou pela noite. Quem sabe ela disse: besteira, nem vai precisar, ele vem de dia. De dia tem a luz do sol e não precisa da lâmpada. Só que as prudentes, as sábias, disseram: quem sabe? Não, eu vou estar preparada e vou andar com azeite. Pode ser que ele chegue no anoitecer. E quando vem a noite, eu entendo que precisa de quê, irmãos? De luz. E quem sabe as loucas, as cinco loucas, disseram consigo mesmo: não, eu não preciso da lamparina acesa, porque ele vem pelo dia. Só que elas tomaram uma escolha errada. Elas não escolheram, ou não fizeram a escolha de tomar a atitude que tomaram as prudentes. Está preparada com a sua lamparina acesa para o encontro do noivo. O texto vai dizer aqui, irmãos, em apreço, o que é que diz? Olha, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Está vendo? É o texto que diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando, olha aí, olha o problema. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todas adormeceram, porque o noivo tardou. E eu entendo que nós seres humanos, quando chega a noite, nós temos um sensor da vontade apenas de dormir. O problema é esse. É quando você vai dormir e quando você acorda. Dormiram e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Porém, à meia-noite ouviu-se, ouviu um clamor, um grito. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Tem mais uma ordem. Gritou: olha o esposo. E eles gritavam: sai todas para o encontro dele. Houve um pedido. O clamor dizia que o esposo vem e era necessário sair do lugar onde está para o encontro dele. A Bíblia vai dizer que todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas as 10 se levantaram. Ouviu e se levantaram. Só que houve um problema. Qual foi? As loucas pediram emprestado azeite. Só que não podia pedir emprestado. Não tinha como. Porque as prudentes não sabiam a distância que ela ia caminhar para a festa. E era necessário que cada um tivesse a sua. A ferramenta não pode ser emprestada. Olha, não pode. Muitas até ri às vezes, faz brincadeira. Diz que quando a esposa é crente e o esposo não, quando for subir, pega no calcanhar dela para subir. Vai não, meu filho. Olha, escute. A santidade da esposa só salva ela, não salva você.
Aleluia. Você tem que tomar a sua decisão. Cada um de nós, individual, tem que tomar tem que fazer a nossa escolha. Então, o tema vai dizer o que? O tema: há sempre uma escolha. É isso. Escolha. Não é difícil, não, senhor. O que é que eu faço, meu amigo? Leia a palavra do Senhor todos os dias. O que eu faço? Guarda ela no teu coração. O que eu faço? Ame, mesmo aquela pessoa que lhe odeia. Mesmo seu inimigo, ame. O que eu faço? Perdoe. O que eu faço? Ore. O que eu faço? Pregue. O que eu faço? Obedeça. O que eu faço? Jejum. O que eu faço? Entregue a vida a Ele. Aleluia. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. E você precisa estar atenta. Eu sei que no teu coração há sempre uma escolha. Você sabe. Porque você não é tão leigo assim. Você sabe escolher o lado verdadeiro. Já já vamos ouvir, irmão, a trombeta soar. E você precisa estar no lado certo. No lado daquela que tem as vestes que não são manchadas, não há manchas nela. Eu entendo que como noiva que nós somos, noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro não pode ter caso com o mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então eu, como noiva do Cordeiro, eu não posso ter caso algum com o mundo. Não, Senhor. O que é ter caso com o mundo? É fazer o que o mundo faz. O mundo está cheio de corrupção. O mundo está cheio de violência. Há morte em todos os lugares. Terremotos. Veja. O que diz a Bíblia? Os sinais anunciam a volta de Jesus. E você precisa estar no lado certo. Faça uma escolha. Porque há sempre uma escolha. Você não pode ficar em cima do muro. Pode não, senhor. Você não pode, olha, nem estou no grupo das virgens prudentes e nem estou no grupo das virgens loucas. Não. Um desses dois grupos você precisa estar. No meio dele não tem como. Estar em cima do muro é estar do lado da mentira. Estar em cima do muro é ter caso com o mundo. Estar em cima do muro é você adorar dois senhores. Não podemos adorar dois senhores. Não podemos adorar a dois, não, a um só. Você entende o que eu estou falando? Essa mensagem é para salvar a tua vida. Essa mensagem é para mostrar para você que você pode e deve ser cheia do Espírito. Esses dias nós tivemos um congresso aqui. E o congresso em Efésios 6, 13 falava sobre isso. Eu vou até ler o texto aqui para você entender a nossa preocupação. A preocupação deste programa Louvor e Palavra é justamente trazer a palavra de Deus e você entender e você colocar em prática. Efésios 6,13, o que é que diz? Olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ou, em outras traduções, inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura, toda a mesma armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando vem um dia mau, um dia ruim, aquele dia que chega, aquela tentação que bate na porta da gente, aquele desânimo que bate na porta da gente e a gente quer parar, aquela lâmpada que quer acender, que quer se apagar, e você não pode permitir que ela se apague, para você estar firme, inabaláveis. Como fala a frase do nosso pastor, a prova que nos diz que somos inabaláveis são os abalos. Os abalos é bom,
Porque ele prova que somos inabaláveis. E quais são os abalos? São as perseguições. Quais são os abalos? São as dificuldades. Às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade conjugal, problema em casa, na justiça, vícios, humilhação, tudo isso é uma prova que há sempre abalo, mas quando você está revestido da armadura de Deus, você vai resistir o dia mau. E o que eu faço para estar revestido da armadura de Deus? É ser cheio do Espírito Santo. É ter o azeite, a vasilha cheia de azeite, e a sua lamparina está acesa. Não é difícil, não, senhor. Às vezes é necessário as coisas acontecer, e coisas que não é boa, que não é agradável, e você olha e você quer parar. Não pare agora. Deixe a lâmpada acesa. Seja cheio do Espírito. Se revista da armadura de Deus. Da armadura de Deus. E eu entendo o que é uma vida de um soldado. Eu entendo. O soldado tem escudo. O soldado tem capacete. O soldado tem no peitoral aqui de couro, para proteger o abdômen. E o soldado tem uma espada. E a espada do Espírito é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos mantém vivo. E o que é que eu faço? Obedecê-la. Não é difícil não, não, senhor. Você pode escolher estar no grupo das prudentes. Porque amanhã pode ser tarde demais, amigo. Jesus pode voltar hoje, agora à tarde, ou agora mesmo. Estou a caminho de casa. Quando o programa terminar, é 11h30. Estou a caminho de casa. Eu posso ali ser arrebatado. Jesus pode voltar naquele momento mesmo. E eu preciso estar pronto. Eu preciso ser livre. Eu preciso renunciar o meu eu. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso fazer com que as pessoas vejam em mim Cristo. Como diz Paulo, ser imitadores de Cristo, como eu. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Está muito claro, amigo. A escolha é nossa. Eu escolho estar no lado, no grupo daqueles que suas vestes, que se veste decentemente. A gente olha no meio de nós, me perdoe por falar assim, a gente olha no meio de nós, crente que se diz crente, e se veste de maneira inadequada, mostrando a sua forma, andando como quer, fazendo o que quer. No meio de nós há pessoas vingativas, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas com dificuldade de amar. Mas essa palavra é para restaurar a tua vida. O desejo de Jesus é que você pertença ao grupo das prudentes. Ele mostrou os dois, mas que você escolha justamente aquele que Ele quer. Porque o maior desejo dele é salvar todo mundo. Deus, Ele não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele se converta. Chegará tempo que não tem mais tempo. Haverá um tempo que não tem mais tempo. Então este aqui é o tempo de você fazer uma escolha.
Você está afastado do caminho do Senhor. Você que vive uma vida de todo jeito, mas agora decide viver verdadeiramente como uma virgem, esperando o casamento, esperando a volta de Jesus. E que privilégio será o próprio Jesus ser o precursor, ele anunciar a tua chegada no céu e chamar pelo teu nome. O próprio Jesus será o precursor. Aleluia. É impossível você conhecer Jesus e você não amá-lo. É impossível você conhecer Jesus e você não se render a Ele. Ele ama você de forma incondicional. Do jeito que você está, Ele lhe ama. Ele só não quer que você permaneça do jeito que você quer. Mas Ele ama do jeito que você está. Ele diz: vinde a mim como estais. Amigo, o texto em apreço é importante você saber. Tudo se iniciou quando chegou a noite. E quando chega a noite, há uma dificuldade de nós caminhar. A noite vem, que torna difícil na caminhada. Mas se você tiver uma lâmpada, se você obedecer a palavra do Senhor, o caminho estará claro para você. E você não vai se perder. Não, Senhor. Lembrando que a palavra do Senhor vai dizer que há caminho que parece direito, mas é caminho de morte. O caminho de Jesus é vida eterna. O caminho do mundo é morte eterna. Há sempre uma escolha. Escolha está do lado daqueles que estão preparados para as bodas do Cordeiro. Ele está vindo, nosso Jesus está vindo. Não haverá um tempo bom. O tempo vai ficar difícil. Mas ainda há tempo de você fazer uma escolha. Escolha agora, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida a Jesus. Volte para Ele. Se você se afastou, volta para Ele. Há tempo. Olha o que o texto diz no finalzinho. De Mateus, o que é que ele diz? Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós, porque cada um vai prestar conta diante de Deus. Cada um de nós. O problema todinho, sabe como foi? Foi porque as loucas foram comprar tarde demais. E o noivo passou e levou aquela que estava preparada. Enquanto elas foram comprar o azeite para entrar na festa, o noivo passou e levou aquela que estava presente. Não se atrase, amigo, amiga, minha irmã, meu irmão, não se atrase. Esta é a hora. A mensagem está sendo pregada na tua vida. E eu que decido. E você precisa estar neste grupo. Olha o que diz. No versículo 11. O 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E aquele estava preparado, entraram com ele para as bodas. E fechou-se as portas. Entendeu agora? Se você se atrasar, as portas vão se fechar. E você vai ficar do lado de fora. Escuta. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Mas eu fico aqui com o meu cabreiro. Jesus conhece todo mundo. Ele não conhece no sentido
espiritual, ela não tem uma identidade de noiva prudente. A sua identidade era de pessoas imprudentes. Pessoas que fazem o que quer, diz o que quer, se veste como quer, vai para onde quer, não obedece pastores, não obedece a ninguém, não obedece pai e mãe. Então quem anda como quer, não pode ir para o céu. Não pode, não senhor. Já as prudentes são cheias do Espírito, são obedientes à palavra do Senhor. E você pode sim. Largue tudo. Deixe seu eu carnal de lado. Deixe o seu eu espiritual ressuscitar na tua vida. Olha o que diz o texto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Devemos estar vigilantes. Devemos revestir. Se vestir da armadura de Deus. Se revestir. E estar vigilante. Porque a hora não sabemos. Mas eu sei como eu estou preparado. E a preparação do Evangelho, irmãos, é aqui, ó. É a palavra do Senhor. É o único meio de nos salvar. É você seguir a palavra do Senhor. Não tem outra. Tem não, Senhor. Então há uma escolha. Sei que você está ouvindo essa palavra. E sei que essa palavra que estou pregando vai salvar a sua vida. Eu quero ver a primeira pessoa para Jesus. A primeira pessoa a entregar a sua vida a Jesus. A fazer parte do grupo que está se preparando, ou que se prepara, que tem a armadura de Deus, e que está firme na palavra, e que são inabaláveis. Aleluia! E você pode fazer parte desse grupo. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Se você se afastou, diga assim: eu estou voltando para Jesus. Se você nunca foi crente, nunca foi evangélico, diga assim: eu estou aceitando Jesus. Escreva aí no chat conosco, fala aqui conosco: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia! Eu quero me preparar para Ele. Aleluia! Eu quero ver a primeira pessoa para Jesus. Não deixe para amanhã, meu amigo. Observe que quando as loucas decidiram comprar o azeite, que chegou lá na casa onde tinha festa, as portas estavam fechadas. E observe, quando ela bateu na porta, quem foi atender não foi as noivas, não, as virgens, foi o próprio Senhor que foi atender a porta. E o Senhor conhece, aleluia, a sua ovelha. Seja uma ovelha dele. Tenha a identidade dele, aleluia. E a identidade de Jesus é esta, irmãos. É a pregação do Evangelho, é você ser um crente, cheio do Espírito, que obedece a sua palavra, que honra pai, que honra mãe, que obedece o seu pastor, que não tem dificuldade nenhuma na sociedade, mas é uma pessoa íntegra, fiel ao Senhor, aleluia. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Alguém, querido?